Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos entrar no 7º módulo do nosso estudo sobre fluidos. Esse módulo vai falar sobre a catalepsia e sobre as ressurreições. Já estamos aí há um bom tempo fazendo um resumo do capítulo 14 da Gênese, os fluidos. E continuo repetindo a orientação de estudarem esse capítulo. Estudar mesmo, não é só ler, não. Entender, questionar, perguntar, porque é isso que vai trazer para vocês mais segurança, mais maturidade, tá bom? Mas vamos aqui, em alguns minutos, fazer um resumo dessa parte da catalepsia, das ressurreições, que por ter dividido em módulos, para mim aqui é o 7º módulo, tá bom? Então vamos lá. É importante entender que o nosso estudo nos leva para a análise dos fenômenos de catalepsia e das ressurreições. A catalepsia é uma condição transitória na qual a pessoa apresenta a incapacidade na movimentação dos membros, da cabeça ou até da fala, e em alguns casos a catalepsia pode ser confundida com a morte, pois a respiração também é afetada. Essa é a catalepsia, uma morte aparente. É sobre isso que vamos falar. A matéria possui sensibilidade? A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico, que também é matéria, também é insensível, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Como o espírito registra as dores do corpo físico? Como é que o espírito registra as dores do nosso corpo? As lesões dolorosas do corpo vão repercutir no espírito, como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual. Nós podemos interromper essa ação da transmissão? Podemos. A interrupção pode se dar, por exemplo, pela amputação de um membro ou pelo corte de um nervo, mas também pode acontecer de forma parcial ou de uma maneira geral, sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande êxtase ou preocupação do espírito. Quando nós estamos emancipados profundamente, podemos não sentir nenhuma dor no nosso corpo físico. Como é que isso acontece? Nesse estado de emancipação, o espírito não está pensando no corpo. Ele está numa atividade febril, intensa, e vai atrair a si, por assim dizer, o fluido perispiritual que ele vai retirando da superfície e corporal, e aí produz uma insensibilidade momentânea. Podemos também admitir que em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, pode existir uma modificação molecular que, na sua composição modificada, tira temporariamente a propriedade da transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor de um combate, de uma luta, um militar não percebe que está ferido, e uma pessoa cuja atenção se acha concentrada num trabalho, por exemplo, não ouve o barulho que está ao seu entorno. Isso já aconteceu com muitos de nós. Estamos tão concentrados no estudo que qualquer barulho que está à nossa volta nós não ouvimos. E quais outras ocasiões esse efeito pode acontecer? Alguns sonâmbulos registram isso na letargia e, como já disse, na catalepsia. Do mesmo modo, também podemos explicar a insensibilidade de muitos mártires, como Joana d'Arc e outros que sofreram torturas terríveis, mas não registravam a dor. A causa da paralisia é a mesma? É a emancipação? Não, a paralisia ela já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica. São, por exemplo, as cordas de um instrumento
que se alteraram, se modificaram. Mas a paralisia pode acontecer de outras formas? Pode. Em certos estados patológicos, quando o espírito deixou o corpo e o perispírito só está ligado ao corpo por alguns pontos, ele apresenta o corpo todas as aparências da morte. E muitos podem dar como uma verdade absoluta, dizendo que a vida está por um fio, porque está ligada somente por uns fiozinhos, e o corpo aparente é realmente que está morto. E quanto tempo pode durar essa situação de morte aparente? Esse estado de morte aparente pode durar mais ou menos tempo. Pode ser um tempo longo, pode ser um tempo curto. Pode mesmo acontecer de algumas partes do corpo começar a entrar em decomposição, mas ainda existe vida naquele corpo. Ela não está definitivamente extinta. Enquanto não se romper o último fio energético que liga o espírito ao corpo, o espírito ainda permanece ligado. Pode ser uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, o espírito ser chamado a voltar para o corpo que já estava apresentando alguns sinais de decomposição. Lázaro é um exemplo disso. Quando ele ouve o chamado de Jesus, ele volta. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É dessa forma que nós podemos entender que é como uma planta que renasce, como às vezes se dá a partir de uma única raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se separaram do corpo de carne, ou quando o corpo de carne já chegou a um estado irreparável de degradação, de decomposição, é impossível se retornar para esse corpo de carne e fazê-lo voltar à vida. Então há um limite para essas questões da emancipação, do distanciamento do espírito do corpo. E as curas? Como podemos ver, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais, carne e perispírito, são simples transformações do fluido universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que movimenta, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico, introduz um fluido vital que vai atuar naquele corpo que já estava acabado, deteriorado. E como acontece a cura espiritual? A cura espiritual vai acontecer mediante a substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. E o poder curativo está relacionado a alguma coisa. Que coisa é essa? O poder curativo estará relacionado na razão direta da pureza da substância inoculada, mas também depende da energia da vontade, que quanto maior for a vontade, tanto mais abundante é a emissão fluídica, o jato fluídico, que provocará com maior força, penetrará com maior força esse fluido naquele que está necessitado. E existem outros fatores que influenciam no poder da cura? Claro que existe. Sempre haverá fatores que interferem, que influenciam. Mas depende das intenções daquele que deseja realizar a cura. Pode ser encarnado ou pode ser um espírito. A intenção é que conta. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicamentosas alteradas que se tornam perigosas. E por isso é que os efeitos não são semelhantes em todos os doentes. Eles variam de um doente para o outro. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo
com as circunstâncias nas quais eles se encontram. Daí essa diferença de resultados que nós vemos na sala de passe. Algumas vezes esse efeito é lento e reclama um tratamento prolongado, como no magnetismo comum, e outras vezes é rápido, como uma corrente elétrica, e a pessoa sai imediatamente curada ou refeita. Existem pessoas com poder da cura instantânea? Existem pessoas, sim, dotadas desse poder de operar curas instantâneas em alguns doentes, por meio da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da sua própria vontade. Entre esses dois polos extremos dessa faculdade, cura instantânea e cura demorada, há infinitos matizes, há infinitos graus de cura. Todas as curas desse gênero são variações do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. É dessa forma que nós percebemos essas diferenças naqueles que nós procuram para a sala de passe. Qual o princípio da cura, dessa cura semelhante? Qual é o princípio dessa cura? O princípio é sempre o mesmo: o fluido, que vai desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e a determinadas circunstâncias especiais, que vai depender do grau de pureza daquele que está doando o fluido. E como a ação magnética vai produzir tais efeitos? A ação magnética produz-se de muitas maneiras. Vamos ver essas maneiras? A primeira delas é pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha restrita e adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido do magnetizador. Não tem nada de participação da espiritualidade. A segunda, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. É só o espírito atuando. Seja para curar, seja para acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúrico, espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então pode ser um fluido bom ou um fluido mau. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo, de intermediário para esse derramamento sobre o paciente. É o magnetismo misto ou semi-espiritual, ou, se vocês preferirem, humano espiritual. É uma combinação, é um combinado do fluido humano e o fluido espiritual, que vai imprimir qualidades de que o fluido humano carece, faz falta. A espiritualidade vem incompleta. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é comum, é rotineiro, mas é espontâneo. A maioria das vezes, ele é provocado por um apelo do magnetizador, do passista. Ele pede a ajuda da espiritualidade e os amigos vêm e ajudam. A faculdade de curar pode ser desenvolvida, pode ser aperfeiçoada, pode ser treinada. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e ela pode desenvolver-se por meio de exercícios. Mas a faculdade de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa não. Essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar como excepcional. Nós conhecemos o nosso amado Mestre Jesus, não é? Uma vez que as curas desse gênero assentam-se num princípio natural e que o poder de operar essas curas não é privilégio de ninguém, o que se segue é que elas não acontecem fora das leis naturais e que elas não são miraculosas a não ser apenas na aparência. Olha aí. Assim terminamos o nosso 7º módulo do nosso estudo de fluidos.
Que a luz do Mestre, que a paz esteja em nossos corações e que o amor de Jesus sempre nos envolva em todos os momentos em que buscamos crescer e melhorar a nós mesmos. Paz, irmãos.